Valeu, Fernando. Tá. Primeiro de tudo, voltando no início, esse aqui é uma palestrinha de introdução à construção de circuitos quânticos, então, no Q-Sharp. Eu foquei mais nela com o Q-Sharp mesmo, porque vocês vão entender ao longo dela. Então, primeiro, quem sou eu? Eu sou estudante de engenharia de computação na Uniftec de Caxias do Sul. A parte mais importante disso é vocês entenderem que, como eu sou gaúcho, do nada eu vou soltar um baque, não vai ter sentido nenhum, vocês provavelmente não vão entender, mas ele não significa nada, então não se preocupe. Eu sou desenvolvedor Java, sou Student Ambassador Alpha, entrei esse ano no programa. Deixei aqui meu GitHub para vocês poderem dar uma conferida, se quiserem se conectar comigo. E bora lá. Primeira pergunta que surge: por que a computação quântica? E aí a gente tem que fazer uma comparação, analisar direitinho como é que um computador funciona. A primeira parte é, um computador tradicional, como a gente está acostumado, ele tem, a menor unidade dele é um bit, né? Um bit, ele basicamente é uma porta lógica que carrega um valor 0 ou 1 e consegue fazer conta com isso. Nesse sentido, a gente consegue calcular o nível de complexidade que um sistema atinge. Aqui eu construí um sisteminha de 3 bits, ele é um sistema bem simples, mas cada um dos bits ele pode assumir um valor 0 ou 1, tá? Com isso, a gente tem 9 resultados possíveis, eles respeitam a conta de os fatores que eles podem assumir de valor, 2, elevado à quantidade de bits do sistema. O que isso significa no fim das contas? Vamos supor que eu queira o resultado 111 nesse sistema. Eu vou ter que rodar, no melhor dos casos, 4 vezes e meia, né? Tudo bem que são 9 resultados, mas metade da quantidade de resultados possíveis para poder atingir, na média, o valor que eu quero. Pode ser que na primeira eu encontre, pode ser que na última eu encontre, né? E aí entra a computação quântica. A gente usa, eu não vou entrar de fato na física quântica, porque eu nem entendo isso direito para poder falar. Mas a computação quântica, ela usa uma propriedade das partículas que eu vou explicar melhor depois, mas basicamente um bit quântico que a gente chama de qubit, ele pode assumir o valor 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, ele não tem um valor fixo, ele não tem nem 0, nem 1, nem um valor ali no meio, ele tem os dois. E quando tu observa esse qubit, então tu vê qual é que é o valor que ele tem, ele vai te dar um resultado. Ele é basicamente a extrapolação do gato de Schrödinger, tá? Então, ele só vai ter um estado de fato quando a gente observar. E isso permite que, apesar de nosso nível de complexidade do sistema ele cresça da mesma maneira que um sistema tradicional, a computação quântica nos permite atingir resultados com menos ciclos. Por exemplo, nesse sistema aqui, para atingir o mesmo resultado 1, eu não preciso de 4 ou 5 ciclos. Eu preciso só de 1, utilizando as propriedades quânticas que eu vou explicar agora. A primeira é a superposição de um qubit. Essa esfera vocês provavelmente não conhecem, ela é meio complicada de entender, mas eu vou tentar resumir. Isso aqui é como se fosse todos os estados possíveis de um qubit, tá? Para cima, nessa imagem lateral aqui, a gente tem o estado 0 e 1 no qubit. Isso significa que ele se comporta, nesse caso, como um bit tradicional. Só que essa seta vermelha que indica o estado desse qubit, ela pode assumir qualquer valor nessa esfera. E esse valor corresponde à probabilidade de ele virar, quando a gente observar, um valor 0 ou 1. Então, a gente vai utilizar basicamente a propriedade tridimensional da superposição. O entrelaçamento é a segunda propriedade quântica que se utiliza na computação quântica, que é a capacidade de 2 qubits se parearem. E quando eles estão pareados, eles conseguem, quando observados, devolver o mesmo resultado. Por exemplo, se eu tenho esse caso aqui, 2 qubits, vamos supor que esses dois caras aqui estão em estado de superposição, e eu faço um entrelaçamento deles, eles vão ficar com a setinha vermelha para o mesmo lado, no mesmo lugar. E aí, quando eu colocar ele num sistema quântico, os dois vão dar o mesmo resultado. Se um deles der 1,
o outro vai necessariamente dar 1. Isso é interessante porque eu tenho praticamente um teletransporte de informação. Não chega a ser um teletransporte porque eles não estão se comunicando. Mas eu não tenho latência, porque no momento que eles estão entrelaçados, o resultado que eu tiver num lado eu tenho no outro. Eu consigo uma paridade de 100% no sistema. E agora a interferência, que eu acho a propriedade mais difícil de entender, mas ao mesmo tempo ela é meio confusa. A interferência, ela é a capacidade de com ondas eletromagnéticas. Um qubit, ele é fundamentalmente um átomo, o que quer dizer que ele consegue interagir com elétrons e outros tipos de ondas. Isso significa que um qubit, ele pode, ao ser atingido por uma onda, mudar o estado dele. E é assim que a gente manipula qubits nos computadores quânticos. Nesse caso aqui, as duas propriedades que são utilizadas são a interferência construtiva e a destrutiva, que eu posso mandar uma onda parecida ou próxima à onda que o meu qubit tem e ele vai mudar o estado dele para um estado de mais energia, que é o caso da primeira imagem, ou um estado de menos energia, que é o caso da segunda, quando eu mando uma onda com disparidade de cristas. O que isso tudo significa? Que eu consigo filtrar exatamente o resultado que eu quero. Então, lá no nosso exemplo do início, lá no nosso exemplo do início, ao invés de eu ter que fazer todas as operações para descobrir para chegar no resultado que eu quero, eu posso mandar ondas interferindo no resultado de cada qubit para só deixar passar os resultados que eu quero, que no caso é 1. Então, vamos lá. A notação de circuitos quânticos, ela é chamada de QASM e ela foi padronizada justamente para a gente conseguir ter um jeito ideal de se explicar as coisas. Porque não existe só uma solução para a construção de sistemas quânticos e circuitos, e nem só um provedor de serviços quânticos. A gente tem a Azure, a gente tem a IBM, e todas elas que mesmo parecidas, ainda têm umas peculiaridades, e com isso a gente consegue manter padronizado, né? Esse sistema aqui ele é um sistema simplesinho, ele só aplica superposição. Então, cada uma dessas linhas horizontais, ela representa um qubit, tá? E cada um desses blocos em cima do qubit, ele é algum tipo de operação que a gente está realizando. A gente tem as portas lógicas que são aplicadas, os sistemas de medida para saber o resultado. Essas duas linhas de baixo horizontais são bits tradicionais que a gente usa para ver o resultado, porque justamente o nosso nível de tecnologia ainda não é suficiente para a gente ter um computador quântico funcionando sozinho. Então, o que a gente tem são computadores tradicionais que dão instruções para computadores quânticos e verificam só o resultado. E aí todas as operações são realizadas pelo computador quântico. Cada um desses blocos ele tem um significado. E aqui eu peguei as principais portas quânticas. Elas fazem mais ou menos o mesmo papel que uma porta lógica normal de computador tradicional. E com as primeiras 4, tu consegue construir qualquer outra porta quântica, assim como com uma porta NAND ou NOR, tu constrói qualquer outra porta lógica em um computador tradicional. Eu vou começar de baixo para cima, porque é mais fácil entender dessa maneira, tá, pessoal? A primeira porta, então, a CNOT, ela cria o entrelaçamento quântico, então ela conecta 2 bits, ela tem esse sinalzinho que pula de uma linha para outra, ela é mais fácil de entender. A segunda é a Hadamard, que ela é uma porta que cria superposição, então ela é justamente o que vai mexer na esfera a seta para um lado específico. O valor que a gente tem na frente, ali o 1 sobre raiz de 2, ele é justamente o fator de probabilidade. O que está dividindo 1 é o que nos permite decidir se vai ser uma superposição idêntica, tanto para 0 quanto para 1, ou se vai ter um valor intermediário ali que pode estimular mais resultados para 0 ou para 1. Em terceiro lugar, a gente tem a porta Z, apesar do nome Pauli Z, que foi quem desenvolveu, a gente chama ela só de Z, geralmente, e ela inverte o valor de um qubit
entre mais e menos. Então, quando tu aplica ela, tu vai inverter na esfera em um eixo a tua seta. A porta X, ela inverte o valor... pessoal. Bom, ela inverte o valor entre 0 e 1. E a porta Y, ela inverte o valor entre menos 0 e menos 1. É esquisito, é bem estranho. Eu acabei cometendo o erro ali no slide, mas é entre menos 0 e menos 1. Não faz nenhum sentido para quem está acostumado com matemática normal, porque a gente também não está acostumado com essa notação de álgebra linear. Mas essa foi a maneira com que os especialistas encontraram de colocar de uma maneira visual até o qubit, porque a física quântica ela é meio complicada de se explicar naturalmente. Então, vamos partir para a ferramenta de fato. Começando com a sintaxe do Q-Sharp. Para quem já tem alguma experiência aí com desenvolvimento, pode estar encontrando algumas similaridades com algumas linguagens no Q-Sharp, e ele, na verdade, é uma espécie de framework de Python. Essa notação que eu peguei. O Q-Sharp ele pode ser utilizado tanto em Python quanto em .NET. Eu preferi em Python o exemplo, porque as principais ferramentas que existem no mercado, elas são derivadas, são frameworks ou bibliotecas de Python, e acaba sendo um padrão que as pessoas escolhem. Esse aqui é um Hello World bem simples em Q-Sharp, mas já dá para a gente entender algumas coisas. Todo programa ele começa com uma função, né, com um método namespace, e tu sempre tem que importar, apesar de tu já estar usando ele dentro do ambiente adequado, tu sempre tem que abrir, nesse caso, algumas ferramentas que tu vai utilizar. Aqui é um exemplo simplesinho de como gerar uma superposição num qubit. A gente tem um sistema, então, que tem um qubit só, que é o qubit Q, e a gente gera a superposição e depois mede o resultado. Para vocês perceberem, ele é bem difícil de entender. A gente gerou com a porta H, Hadamard, uma superposição no qubit Q. E a gente mede esse resultado com o measure, com a porta M. E depois, antes de retornar o resultado, a gente tem que inverter esse bit. Por quê? Esse qubit. Porque na próxima vez que eu rodar o programa, esse qubit vai ter um valor em memória, assim dizendo. O computador quântico ele não chega a ter uma memória, mas ele vai ter como se fosse um valor em memória. E se eu não zerar esse valor, ele vai puxar o valor que já está guardado, e aí vai dar problema e tu pode quebrar o teu circuito. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Azure Quantum. O que é o Azure Quantum? Ele é um serviço de cloud da Azure que te permite a produção e a utilização de circuitos quânticos. E ele te permite tanto utilizar computadores quânticos quanto computadores tradicionais. É meio esquisito pensar como assim usar computadores tradicionais para isso, mas na verdade tu consegue simular um computador quântico em um computador tradicional. Tu não tem a vantagem de ter uma velocidade extrema, mas tu ainda assim consegue desenvolver coisas pequenas com algum tipo de resultado. E o funcionamento básico dele, tu vai importar um Jupyter Notebook com o teu circuito quântico e tu só tem que rodar. Ele já tem tudo que é necessário. Se tu quiser usar ele na tua máquina sem um provedor de cloud, tu vai ter que fazer a importação das ferramentas que tu vai utilizar, da linguagem que tu está usando. Mas se tu for usar no Azure, tu consegue só colocar o notebook ali e rodar ele tranquilamente. Claro, dependendo do serviço que tu for escolher, tu vai ter um desempenho diferente, porque se tu for usar uma máquina tradicional, apesar de serem ótimas máquinas, tu ainda consegue atingir níveis de complexidade bem altos para um computador tradicional. Então, vamos lá. Por que a gente chama a construção de circuitos e não de algoritmos? Porque um algoritmo ele tem que ser derivado de alguma função matemática útil. E existem dois algoritmos principais dentro da computação quântica. Tanto quando a gente pega o exemplo
pega informações da mídia de pessoas falando que a computação quântica é o futuro e pode trazer muitos avanços para a humanidade. Quanto a gente pega exemplos da mídia falando que é a destruição da humanidade e o fim do mundo, eles sempre vão bater na tecla desses dois algoritmos. E o primeiro é o algoritmo de Shor. O algoritmo de Shor ele foi desenvolvido pensando em quebrar a criptografia tradicional das nossas máquinas. Não por um grupo de hackers, nada, por um professor que queria justamente desenvolver tecnologias melhores e alertar as pessoas de como a nossa criptografia, apesar de muito boa, ela corre risco, sim, de existirem tecnologias suficientemente poderosas para quebrar ela. Então, o algoritmo de Shor, ele ataca diretamente o problema da fatoração de números inteiros primos, que é a maneira como a gente cria senhas. Aqui tem um exemplozinho do número 899. Vamos supor que o número 899 seja uma chave criptográfica para determinada comunicação entre duas máquinas. As duas máquinas vão ter que receber, vão compartilhar esse número como chave pública, mas elas vão ter que, de algum jeito, saber que o 29 e o 31 são as duas chaves que criam o 899, e aí sim elas vão conseguir, utilizando o 29 e o 31, fazer o empacotamento e o desempacotamento das informações. Só que o que acontece? O 899 ele só consegue ser gerado por números primos multiplicando 29 e 31. Qualquer outra multiplicação de números primos não gera 899. Isso significa que um sistema normal teria que pegar o 899, pegar uma lista de números primos e dividir no 1 a 1 até chegar no 29 e ver que 899 dividido por 29 dá 31, e aí ele ia ter as chaves. Só que o problema é, o 899 é um número de 10 bits, e a nossa criptografia usa números de 2048 bits, no melhor dos casos. Isso dá um número, dá opções pequenas que nem 2,23 vezes 10 na 616. Talvez não existam estrelas no universo com tamanha quantidade. E a questão interessante é, o algoritmo de Shor, apesar de ser uma expressão matemática extremamente complexa, eu nem sei dizer o que está escrito, mas ele consegue, com poucas linhas de código, quebrar uma criptografia extremamente avançada, apesar de a gente ainda não ter hardware para fazer essa quebra hoje. Em segundo lugar, a gente tem o algoritmo de Grover, que ele é um algoritmo um pouco mais aplicável para o nosso dia a dia. A função dele ele foi desenvolvido justamente para tentar solucionar o problema das quatro cores. O problema das quatro cores, ele foi proposto com a ideia de pegar um mapa mundi com cada um dos países e pintar cada país de uma cor, respeitando sempre a regra de só usar quatro cores, mas sem que nenhum país faça fronteira direta com outro país com a mesma cor. Isso é basicamente um problema de teoria dos grafos, só que extremamente complexo, porque cada país tem fronteiras diferentes, faz fronteira com países diferentes, e ainda assim tem a questão de extensões diferentes e tudo. O que acontece é que o algoritmo de Grover, ele é um algoritmo de pesquisa que consegue, com base em chutes que a gente começa dando para ele, e interferência no sistema, e gerando soluções cada vez mais próximas do resultado que a gente quer. Então, a gente dá uma dica para ele de o que a gente quer, e ele vai procurando até encontrar a solução que atenda o uso importante. O uso que a gente buscou, no caso. Aqui tem uma aplicaçãozinha do algoritmo de Grover, ele também não é complexo na questão de entender ele. Nessa primeira imagem, essa mais que tenha menos linhas, a gente tem a aplicação do algoritmo de fato, que é ele chamando as funções e fazendo as iterações e tudo. É muito próximo de um Python mesmo. E na imagem do lado, a gente tem o segredo dele, que é onde o computador quântico atua. É aí que a gente pega resultados, pega os nossos dados, aplica a interferência e faz todas as operações quânticas necessárias para gerar os diversos resultados. E ele mesmo vai gerar várias vezes as operações para a gente conseguir fazer um gráfico de quantidade de vezes
de incidência, quantidade de vezes que cada resultado aconteceu, e aí sim conseguir ter um resultado mais próximo. Uma aplicação interessante do algoritmo de Grover é na complexidade dos sistemas de aviação. Tipo, se eu quero sair da minha cidade hoje, ir para São Paulo e depois ir para Nova York, como é que eu faço para ficar menos tempo possível no aeroporto? Pode parecer um problema simples, mas quando a gente começa a ver a quantidade de opções diferentes que eu tenho, escalas diferentes que eu posso fazer, esse problema ele escala muito rápido, porque é justamente um grafo. E aí que entra o algoritmo de Grover, ele consegue solucionar isso de maneira não tão rápida quanto a gente gostaria, porque um computador tradicional não consegue utilizar, mas ainda assim ele soluciona muito bem esse problema. Pessoal, era isso. Eu sei que foi atacando bastante a questão física e matemática do problema, mas a computação quântica ela deriva muito disso e ela é bem complexa no início. Até pegar esse iniciozinho aí a gente sofre bastante, mas nesse sentido, sugiro muito que vocês assistam, façam o Learning Path da Microsoft de computação quântica. Ele é introdutório, é bem interessante. Eu estou mandando o link no chat agora para vocês. Me deem só um minuto. Aqui assim. Estou mandando o link. Ele é um Learning Path rapidinho e ele dá uma introdução bem interessante para essa matemática, o que livra a gente de se preocupar tanto com questões mais complicadas, o que permite a gente já brincar com o Q-Sharp. Ao mesmo tempo, eu estou mandando para vocês um artigo da Microsoft sobre o algoritmo de Grover e o algoritmo de Shor. São artigos curtinhos, mas que têm um conteúdo bem interessante também para quem estiver interessado. Além disso, pessoal, o link do certificado está aí. E tem alguma pergunta? Se vocês tiverem, podem abrir o microfone e falar ou levantar a mão. Se não tiverem, o Rafael vai apresentar agora vai fazer a apresentação dele sobre .NET. Eu sugiro muito que vocês assistam. Eu também estou extremamente empolgado para assistir isso e entender um pouco o que é essa ferramenta. Lucas. Opa, tudo bem? Tudo certo? Eu queria saber, será que existe algum tipo de previsão para que a gente, por exemplo, de hardware, para que possa suportar esses algoritmos? Cara, a IBM, ano passado, anunciou um computador quântico de 54 qubits. É o maior até hoje. E a tendência é que os computadores quânticos eles cresçam seguindo mais ou menos o fator de dobrar o poder de computação a cada 18, 19 meses. Só que isso também depende do tipo de computador quântico que se trata, porque existem estilos diferentes. Eles podem não ser um computador quântico para todos os propósitos, como a gente pensa. Assim, existe uma empresa que produz computadores quânticos e já atingiu números absurdos, tem 3.000 qubits quase nos computadores, é bastante coisa. Só que esses 3.000 qubits aí, eles são feitos para algumas coisas específicas, eles não conseguem nem aplicar o algoritmo de Grover nem o de Shor. Entendi. Acho que a preocupação é mais pensando, acho que nesses meios apocalípticos, né, em relação a parte de acesso de banco, acesso, como falar de algumas coisas um pouco mais delicadas, né? Acho que, pelo menos os cenários que aparecem, que eu já vi, vamos falar aí que a computação quântica ela pode intervir, né, nesses sistemas. Sim. Na verdade, a gente já tem soluções para esses problemas que ainda não são aplicadas porque não tem lógica tu aplicar uma solução mais cara para um problema que não existe. Mas quando a gente começar a ter, de fato, computadores quânticos práticos, aí sim, é só mudar um pouquinho e para o público em geral vai mudar um pouquinho a latência dos serviços e nada mais. Mais alguma
pergunta, pessoal? Bom, então vejo vocês na apresentação do Rafael. Show de bola, Lucas. Parabéns, cara. Bora lá, pessoal, para a apresentação do Rafa com o .NET. Até mais, gente.